Turismo, com José Vieira Neto. E nesse mês de fevereiro, ele vai falar dos seus lugares preferidos, começando, claro, pela Paraíba. Então, viaje com a gente para Areia, uma cidade histórica e cheia de encantos. Bom dia, Vieira, seja muito bem-vindo a esse espaço que é nosso aqui. Olá, Carla, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É muito bom voltar a essa casa onde me viu nascer profissionalmente e eu fico muito feliz de estar aqui para falar de turismo, Carla, porque falar de turismo é falar de vida. É verdade. Eu queria saber, antes de tudo, de onde vem essa sua identidade com as viagens, com o turismo? Como é que você mergulhou nesse mundo aí? Carla, desde que eu casei com Roberta, que a gente optou por ter um patrimônio na vida. E esse patrimônio chama-se viagem. Então, desde o meu Fusquinha, lá há 30 anos, quando a gente não tinha um realzinho no bolso e acampava, ia para Coqueirinho, botava a barraca em cima e acampava com o meu filho de 6 meses, depois de 1 ano, eles sempre souberam o que é isso. Quando o dinheiro foi aparecendo um pouquinho mais, fomos para uma pousadazinha pequena e aí decidimos, nada de bens móveis, o nosso bem maior seria viver, seria viajar. Viajar não decepciona. Não, viajar sempre aprende. É o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Acho que se você tiver que levar alguma coisa para a vida, é a viagem. Viagem você ganha o dom de contar histórias, de viver lugares, sabe? Eu assim penso muito, quando eu chegar bem na minha velhice, se Deus me permitir, qual será o meu patrimônio? Eu decidi que meu patrimônio será contar histórias, o que eu fiz e por onde eu andei, o que eu vi e o que eu vivi. Você contabiliza os lugares por onde você passa? Dá para fazer uma lista, uma estimativa de quantos lugares você já conheceu nesse mundão aí? Olha, Carlinhos, na verdade, como eu falei para você, como eu sou assim bem assim classe média, salariado mesmo, eu sou mais assim, digamos, intrometido do que posso fazer. Então eu já tive em lugares muito mais do que se possa imaginar, por persistência, por economizar cada real, e esse é para viagem, ninguém toca. Então Deus me deu o privilégio de estar em lugares que às vezes eu fico imaginando, olhando fotografias e digo, não acredito que eu estive aí. Então é uma vida assim de renúncia no bom sentido da palavra, de determinação e de opção. Então eu já estive, eu não contabilizo, não vou contando um a um, mas vez por outra eu vou nos meus arquivos e fico assim extremamente orgulhoso dos presentes e agradecido pelos presentes que Deus me dá. E a gente conversando sobre esse começo, né, na coluna, decidimos começar pela Paraíba, os lugares preferidos de José Vieira Neto aqui na Paraíba. A Areia foi escolhida para esse primeiro, né, para essa primeira participação na coluna de turismo. Não foi uma escolha fácil, claro, não é, Vieira? Carla, você tem toda a razão, não foi uma escolha fácil. Nós temos essa maravilha de litoral, nós temos um estado belíssimo, com lugares infinitamente perfeitos, como Lajeado do Pai Mateus, como o Vale dos Dinossauros, como minha querida e amada Bananeiras. Mas assim, eu tinha que escolher um. Então eu escolhi Areia. Eu digo, olha, eu vou escolher Areia até mesmo pela ordem alfabética. Eu amo aquela cidade e eu vou falar depois de vários outros lugares desse estado maravilhoso que eu tive o privilégio de nascer. Qual o diferencial de Areia? Areia me encantou desde o início que eu estive lá. Então nessa coluna, sabe, Carla, eu acho que a gente deve motivar as pessoas a andar, a viajar, a sair de casa. E assim, eu fico até meio que espantado que muitos paraibanos não conhecem Areia. Então o que me encantou em Areia, primeiramente as pessoas. As pessoas da cidade decidiram que querem transformar Areia em um destino turístico. E conseguiram. Então lá tem figuras assim maravilhosas como Maria Júlia do ramo de cachaça, como Leda Maria e Leonardo Andrade e Antônio Jorge do ramo de alimentação e de hospedaria. Tem Estevilar, que trabalha com doces. Tem Luciana Balbino, que hoje é um case nacional, internacional, ela da comunidade Chã de Jardim, onde a comunidade se reuniu e decidiu que iria permanecer no seu local e sobreviver do que a terra, do que o lugar dava.
Então elas criaram um restaurante Vó Maria, hoje já tem um camping. Aquele povo é maravilhoso. Areia, eles respiram a própria cidade. Eles amam o que fazem. E você, quando chega lá, você é contagiado por aquele clima. As pessoas colocam flores na sacada das casas. A produção de flores daquela região é muito grande. No sábado eles vêm vender na rua. As pessoas vão renovar seus jarros. É algo maravilhoso. Eu sou realmente apaixonado pela cidade de Areia. Então o que me encantou, apesar daquela cidade bonita em todos os sentidos, mas foi esse sentimento das pessoas de transformarem o lugar em aconchego e em um destino turístico. Vieira, Areia, que a gente está falando hoje, é cidade histórica. Como descrever esse lugar? Areia, ela encanta realmente. Quando você chega na cidade, você já se encanta com o que a cidade oferece. São 400 casarões catalogados. Isso deixa qualquer cidade, digamos assim, no Porto de Areia, em uma situação realmente difícil em termos de beleza. Os casarões são pintados em cores vivas, iniciativa dos próprios moradores. Aquele impacto que dá quando você chega na cidade realmente já é muito grande. A Areia foi tombada pelo Instituto Histórico em 2006 e o mais interessante é que a Areia ela fica no topo da serra. Então é basicamente no seu centro, rua única, no cume mesmo da serra. E você vai caminhando pela rua principal de Areia e você não sabe sequer para onde olhar de tanta beleza que tem os casarões. Tem o casarão de Zé Rufino, que é um marco no casario de Areia, é onde tem uma das poucas senzalas urbanas do Brasil. É onde os escravos procriavam na zona urbana e depois eram oferecidos aos senhores de engenho para o trabalho, né, os filhos dos escravos. Então é uma cidade fantástica e acolhedora. Muita gente não sabe, mas é lá que a gente tem um dos primeiros teatros da Paraíba, não é? O Teatro Minerva, Carla, e é impressionantemente lindo e bem preservado. Inclusive passou por uma reforma recente. E o interessante desse teatro é que ele não foi construído com dinheiro do poder público. Ele foi construído pelos empresários da época, pelos donos de engenhos e de fazendas que tinha, a Areia tem esse lado também da cultura, que tinham interesse em participar, em assistir grandes espetáculos. E os espetáculos, por exemplo, do Sudeste que vinham para Recife, que vinham para outras cidades do Nordeste como Fortaleza, terminavam passando por Areia. Então a Areia tinha o privilégio da população assistir grandes espetáculos que estavam no eixo teatral do Brasil. Não dá para falar de Areia e deixar de fora a produção de cachaça daquela região. Não, é fantástico. Inclusive a produção de cachaça é inserida no turismo, né? Tem a empresa, uma grande empresa lá, Triunfo, onde você faz a visita, você conhece a produção da cachaça e você vivencia o chamado turismo de experiência que hoje está muito em moda, né? Então, várias destilarias de cachaça estão instaladas em Areia e mais, eles fizeram um trabalho nos últimos 10 anos focando a qualidade. E ainda temos engenhos que fabricam a nossa tradicional rapadura, o mel de engenho, também com visita do público. Então você já vê aí, Carla, as opções, a quantidade de opções que a Areia oferece aos turistas. Vale muito a pena conhecer a cidade. Nas artes e na política, a Areia tem nomes a serem lembrados. Nomes fantásticos. O ex-governador da Paraíba, José Américo de Almeida, que também foi ministro de Estado, que escreveu um livro fabuloso, que eu já li 2 vezes, A Paraíba e Seus Problemas, um dos livros. E tem o genial Pedro Américo, né? Pedro Américo, que nasceu em Areia e que teve uma carreira de projeção internacional. E que tem um pequeno museu lá de homenagem a Pedro Américo, tem inclusive um quadro dele lá, original, exposto no museu, e que apesar de pequeno, vale a pena ser visitado. Tem outro museu também, o Museu da Cidade de Areia, que é muito focado na parte religiosa, mas que vale a pena ser visitado. Você vê, Areia é uma cidade tão pequena, com 2 museus e uma infinidade de atrativos culturais. Do ponto de vista da gastronomia e hospedagem, é um município preparado? Os equipamentos que a Areia tem hoje, hotéis e pousadas, não deixa de ver a nenhuma cidade do Brasil. São acomodações de primeiríssima qualidade, tem pousadas mais simples,
Tem Pousada Boutique, que é uma coisa super interessante, que você vai na pousada, se você gostar de um determinado móvel, você pode comprar aquele bem. Algo assim fantástico, que você se sente na pousada, você se sente dentro de um belo museu. Em relação à gastronomia, você encontra desde a comida do dia a dia, comida normal, você que está passando por lá, que é um self-service para não perder tempo, a nossa comida regional no restaurante Vó Maria da comunidade Xande Jardim, tem comida clássica nos hotéis e nas pousadas de areia. Então, a gastronomia em Areia, se você é amante da gastronomia, você vai viver uma experiência fantástica na cidade. Quantos dias para conhecer bem Areia? Olha, no nosso canal do YouTube, o Vida Retada, a gente ousou e disse, olha, eu vou fazer um programa que você vai 3 dias em Areia. E ainda ficou pouco. Então tem esse vídeo lá de Areia, o que fazer em 3 dias em Areia, com sugestões, muitas sugestões. E eu garanto, uma semana em Areia ainda é pouco para você conhecer todos os recantos do município, você fazer passeios 4x4, porque lá, como a geografia ela é, digamos assim, acidentada, você andar de 4x4 pela zona rural de Areia, apreciando seus vales e suas serras, é algo indescritível. Então, Areia vai oferecer ao visitante, ao turista, atrações que nem nós paraibanos imaginamos. O Pedro Limeira diz, eu que achava que conhecia Areia, ouvindo as palavras de Zé Vieira Neto, cheguei à conclusão de que preciso conhecer Areia. Pois é, precisa mesmo, Pedro. A Areia é fantástica. Se você quiser ir lá no nosso canal no YouTube, no Vida Retada, você vai ver as atrações desse município fantástico, maravilhoso. Vieirinha, terminamos por hoje. Alguma consideração final para todos nós? Olha, Carla, eu quando assim topei aqui a parada, né, topei o desafio de enfrentar essa coluna de turismo, e aqui vai ser assim mais aquela conversa de mostrar que o destino vale a pena ser visitado, sabe, Carla? Nada assim de nada, nenhum rebuscamento, não. Eu quero conversar com o ouvinte, dizer a ele que é possível ele viajar, seja com pouco, seja com muito dinheiro. Viajar é uma decisão, né? E na minha vida eu sempre adotei, quando eu estou meio que desanimado para uma viagem, eu leio algumas frases, e a gente decidiu aqui encerrar sempre a coluna com uma frase. Oba! E essa frase aqui, ela norteia muito a minha vida, a vida da minha família, de Roberta, a minha esposa, com quem eu faço Vida Retada. Um abraço para Roberta. E a frase é do poeta e pensador Mário Quintana, que ele diz o seguinte: viajar é mudar a roupa da alma. Adoro essa frase. Diz tudo e um pouco mais. Pois é. Vieira, obrigada. Bela estreia. Obrigada. Bom demais ter você aqui com a gente. Obrigado, Carla. Obrigado aos ouvintes. E não esqueça, viajar é mudar a roupa da alma. Turismo com José Vieira Neto.